E agora você falou um tema interessante, já que a gente saiu um pouquinho da suspensão e entrou na margem, e na questão do superendividamento. O projeto 3515 é do Sarney ainda, hein? Ele está na pauta para votação, que é o que trata do superendividamento. Já foi votado no Senado e está na pauta de votação do Senado. E o relator, Carta Fina, da Câmara, isso. O relator, o Carta Fina, o Felipe fez um vídeo lá, né, que cutucou ele, e o assessor ligou para o Felipe na hora. Você estava junto comigo na hora. Eu estava junto com o Felipe. Mas como é que você faz um vídeo desse falando que o meu projeto está atrapalhando o seu? Não, ele ligou na maior educação. Foi educado. Houve um equívoco, como diz aquele, um equívoco. Um pequeno detalhe. Aí, na ideia, o capitão Alberto Neto ligou para a gente também questionando, falou, mas se esse projeto for aprovado, ele mata a MP 1006. Porque lá no projeto fala da questão do superendividamento e da limitação e alguns outros requisitos. Aí a gente conversou bem com o assessor do Carta Fina lá, o Carta Fina até mandou um vídeo para a gente, citando os nossos nomes aqui, falando dessa questão para a gente, e falou, não fere, porque tem um artigo lá que ele isenta, caso a MP seja paga, seja votada, a MP 1006, a margem já subindo, ela fica, ela vai ser ex-nunc, daqui para frente, né? Então ela não vai retroagir. Só que aí tem um detalhe que eu quero cutucar. Vamos lá. Aí tem essa questão da margem, essa questão do superendividamento. Nós temos a pauta da margem social que eu te mandei, o Nery é um dos parceirões aqui que está ajudando a gente. No projeto do superendividamento, ele muda o Código de Defesa do Consumidor e muda o Estatuto do Idoso. E ele, além de tratar da questão do oferecimento de crédito, tratar da questão das abusividades no oferecimento de crédito, ele fala também da questão da educação financeira, fazer uma educação financeira principalmente voltada para o idoso, dentro do Estatuto do Idoso. Aí eu te pergunto, se a gente conseguir trabalhar essa pauta, é o que a gente está trabalhando até com Carta Fina, e talvez venha por emenda. Se a gente trabalhar o seguinte, quando o aposentado tem uma margem justa, que eu estou falando da margem social, a gente incluir a margem social, porque se ele não tiver a margem social, ele está na Crefisa. Eu já entrei com um processo, tá no pessoal, eu já entrei com um processo uma vez contra a Crefisa me patrocina, tá? 1.500% ao ano de juros. Enquanto que a margem social, taxa de juros de 5% ao ano. Vai irrigar a economia, se essa margem for aprovada, e uma taxa de juros. Fazer a inclusão da margem social lá dentro, e no mesmo artigo, fazer uma educação financeira orientando o aposentado, o idoso, o servidor, a utilizar esse recurso da margem social para sair do seu empréstimo pessoal com taxa de juros de 1.500 ou outra questão. Porque é isso que a matéria trata, de conciliar a taxa de juros, de oferecimento de crédito, de abusividade no oferecimento de crédito e de educação financeira. Que tal a gente ofertar ali a margem social com um juro baixo e já com a educação financeira para ele poder sair de uma taxa de juros de, no mínimo, 24% ao mês e ir para uma de 5% ao ano. Inclui a margem, já isso não é combate ao superendividamento? O que vocês dois mandam aí para a gente? Bom, vou falar porque assim, a gente sempre teve posição muito contrária ao aumento da margem. Buscar soluções que impliquem no curto, médio e longo prazo diminuir o endividamento, certamente vai ter apoio no Senado, vai ter apoio da bancada do PDT, vai ter apoio do senador Everton. O que a gente quer ver é texto, né? Então, sem compromisso, sem conhecer o texto. Tem que conhecer, ver o que está se propondo. Me agrada muito a ideia de falar por exemplo, eu vou dar um nome para isso, né, inventando agora. É uma espécie de portabilidade, né? Você transferir a dívida do crédito pessoal para um limite razoável no consignado. É importante, seria a margem social. Exato, é importante fazer essas amarras, para não permitir que aumento de margem significa só aumento de margem. Sim, e o crédito pessoal continue comendo os orçamentos dos aposentados. Então, a gente discutir texto mesmo, verificar assim, um planejamento para isso. Agora, o que eu queria dizer, eu tenho recebido muito essa pergunta. Como é que a gente vai se posicionar em relação a, por exemplo, se a 1006 viesse para o Senado Federal? A gente entende que é uma situação emergencial agora, né? Vejam,
o aposentado e o pensionista ficaram com a margem negativada. Esse é um problema sério, porque a medida provisória já veio ruim, né? Quando ela estabeleceu que aquele aumento da margem seria até 31 de dezembro, sem estabelecer nenhum critério para depois, ela ferrou com todo mundo. Quem fez o empréstimo está com a margem comprometida, se não se resolver isso indefinidamente. Nunca mais vai poder renovar consignado. Então, isso precisa ser resolvido. E para se resolver isso, tem que se encontrar, fazer consensos, né? Não é nem tanto a nossa posição inicial de muita dureza com o aumento da margem, mas também não é abrir a porteira para aumentar a margem 5% hoje e daqui a um ano propor aumentar mais 5% e assim vai. Quer dizer, tem que estabelecer mesmo uma nova política de controle do endividamento, como você fala, de educação financeira. Isso passa muito a ideia assim, de que seria algo muito facultativo. Tem que estudar regras aí para realmente tentar tirar o aposentado do juros extorsivo. Exatamente. A palavra realmente é essa, Adroaldo, que você usou, juros extorsivo. Inclusive, tem financeiras, eu posso citar o nome, a Crefisa, porque o processo é público, né, condenada pelo STJ pela prática de juros extorsivos. Aí eu te pergunto, para que serve o Banco Central? A autoridade monetária, o papel dela não é só cuidar de inflação, não é só exercer a política de crédito e de câmbio, mas também ele tem a função de fiscalizar as instituições financeiras. Então, a própria concepção que a Constituição deu lá no artigo 172, que trata da organização do sistema financeiro, é para que ele seja um sistema que garanta o desenvolvimento socioeconômico. Olha o nome, socioeconômico. Não é só econômico. Ou seja, você tem que abarcar aspectos sociais e aspectos econômicos. Nós chegamos a ter uma videoconferência com a FEBRABAN, né? Vários diretores da FEBRABAN, nessa que eu fiz com as confederações, o Isaac Sidney não participou. Mas participaram duas entidades, além da FEBRABAN, tinha a Associação dos Bancos Comerciais do Brasil. E as entidades representativas dos servidores públicos, as 4 confederações, mais a COBAP, e aí, junto com a ANADIPS, nós solicitamos uma atenção dos bancos em relação à questão do PL 1328. Né? E os bancos, eles se colocaram contrários à questão da suspensão. E, ao mesmo tempo, eles disseram o seguinte: não, mas nós podemos aumentar a margem. Então, aumentar a margem, quer dizer, eles diziam que o argumento que eles eram contra a suspensão dos consignados é que essa suspensão ela iria provocar um problema de liquidez, que os bancos não poderiam originar novos contratos. Agora, se o banco diz que não pode originar novos contratos, o Banco Central também tem que fiscalizar, porque um banco que não consegue segurar uma moratória, digamos assim, de 120 dias, isso é muito temerário, né? E lembrando que o Banco Central liberou aí, né, o compulsório para os bancos justamente para assegurar essa liquidez. Esse dinheiro ficou empossado, eles pegaram esse dinheiro para comprar as ações na Bovespa, porque as ações dos bancos estavam caindo, e eles usaram o dinheiro do compulsório para isso. Além do que, com esse dinheiro do compulsório, eles fizeram o que eles sempre fazem, que é a especulação, né? Tentando contra a própria moeda, essas operações de câmbio que eles fazem, de manipulação de câmbio no Brasil, que tem ceifado bilhões de reais, né, tudo virando dívida pública. E aí você aumenta a dívida pública e aumenta a percepção de risco do Brasil e tem que aumentar a taxa de juros. E agora, com essa autonomia que eles deram para o Banco Central, que já existe hoje no Brasil, o Brasil é um país sui generis. Só formalizou, né? Formalizou, né? Pois é. Só formalizou que já tinha autonomia. Não,